charismatic. Hoje vamos explorar um paradoxo central na atração humana. Porque é que a imperfeição, seja uma fraqueza, uma crítica ou uma fronteira bem definida, é muitas vezes mais atraente do que a perfeição? Analisamos um conjunto de fontes que mergulham em 5 dinâmicas psicológicas que, na verdade, tentam responder a esta questão. Olá a todos. Saudações calorosas a todos. Estamos muito felizes por estar de volta com uma nova análise. Na Charismatic trabalhamos incansavelmente dia e noite para criar conteúdos que sejam realmente úteis. Mais de 50 pessoas contribuem com cuidado e precisão na nossa rede de canais para que tenha a melhor experiência possível. Se está a gostar deste conteúdo, por favor partilhe este material com outras pessoas. Esse pequeno gesto ajuda o programa a alcançar mais gente e dá-nos a energia para continuar ainda melhores e mais fortes. Vamos a isso? Vamos com tudo. Hoje a nossa missão é, desconstruir a lógica por detrás de certas dinâmicas de relacionamento. O material-fonte descreve-as quase como bugs no nosso software social. Sim? E a ideia central que parece unir todos estes pontos é que a perfeição é, na verdade, desinteressante. Talvez até um pouco suspeita, não é? Exatamente. O que vamos explorar não é um manual de instruções, mas sim uma análise. Uma análise dos mecanismos psicológicos que estão por baixo disto tudo. Certo. As fontes levantam questões fascinantes sobre por que razão a vulnerabilidade cria pontes, ou como a escassez se aplica a um elogio. E porquê é que o autorrespeito pode ser a característica mais atraente de todas? Lá está. É uma viagem à arquitetura invisível da conexão humana. Comecemos então pelo primeiro pilar desta ideia, o conceito da personalidade contrastante. O material que analisamos usa uma analogia que todos conhecemos. O super-homem. Sim, claro. Inicialmente era uma figura quase divina, sem falhas, mas só se tornou verdadeiramente cativante quando lhe adicionaram fraquezas. A Kryptonite? A criptonite, exatamente. Tornou-o falível e, portanto, mais humano. Exato. A ideia é que uma personalidade magnética precisa de dualidade, de um equilíbrio entre força e fragilidade. É um ponto fundamental. A perfeição não convida à conexão, cria distância. Certo. Uma força que parece absoluta é intimidante. E, sejamos honestos, pouco credível. Ninguém é perfeito. Ninguém. E uma pessoa que projeta essa imagem levanta uma barreira invisível. A vulnerabilidade, pelo contrário, é um convite. E as fontes dão um exemplo curioso sobre isso. O dos koalas e dos pandas bebés, Sim. o que os torna tão cativantes, é a sua aparente fragilidade, a sensação de que precisam de cuidado. O instinto de proteção. Esse instinto de proteção é uma das forças mais poderosas na criação de laços emocionais. Então, mostrar uma falha não é um sinal de fraqueza, mas sim uma porta de entrada para a empatia. Precisamente. Mas isso levanta uma questão. Uhum. Onde é que se traça a linha? É uma boa pergunta. Uma coisa é ter uma fraqueza como a kryptonite, outra é ter um defeito de caráter que é genuinamente problemático. Sem dúvida. Como é que as fontes distinguem uma vulnerabilidade atraente de um red flag? Essa é a distinção crucial. A vulnerabilidade que falamos aqui é a que nos humaniza, não a que revela uma falha moral ou instabilidade. Ok. É a diferença entre admitir sou terrivelmente desorganizado com os meus papéis e dizer não consigo manter uma promessa. Percebo. A primeira convida à ajuda. Há cumplicidade até. A segunda sinaliza falta de confiança. A vulnerabilidade atraente é a que revela a nossa humanidade partilhada, não os nossos demónios pessoais. Entendido. Passando da vulnerabilidade construtiva para algo, muito mais sombrio. Sim, aqui entramos noutro território. O segundo ponto que as fontes abordam é uma tática que eles próprios descrevem como suja e manipuladora, o uso do ciúme. É um mecanismo quase diabólico, na verdade. A ideia é criar deliberadamente um conflito mental no outro para que essa pessoa pense obsessivamente em nós. E o exemplo dado é muito claro. Sim, sabendo que a pessoa de interesse tem cabelo escuro, o manipulador elogia abertamente alguém com cabelo loiro. Com o único propósito de gerar uma pequena semente de insegurança. Exato. O objetivo não é expressar uma preferência genuína, mas sim fazer com que outra pessoa se questione. O que é que as loiras têm que eu não tenho? Mas isto não é uma estratégia de altíssimo risco. Quer dizer, não pode simplesmente ter o efeito contrário e afastar a pessoa de vez. Sem dúvida.
É uma tática que, segundo as fontes, apela e funciona melhor com pessoas que já têm uma base de insegurança. Ou baixa autoestima. Exatamente. Alguém com uma forte autoconfiança provavelmente identificaria a manipulação e afastar-se-ia. Claro. O perigo é que, para quem é mais vulnerável, esta tática pode de facto criar uma obsessão. A lógica perversa é que o cérebro não distingue bem. Não se pensa em alguém por admiração ou por ansiedade. Precisamente. A ocupação mental é a mesma. As fontes associam este comportamento a traços narcisistas e hostis. O objetivo nunca é uma ligação saudável, mas sim o controle. É uma fundação tóxica para qualquer tipo de relação. Completamente. Essa tática de controlo é realmente preocupante. Mas e se passarmos para algo que também parece negativo à primeira vista, como fazer uma crítica, mas que as fontes sugerem que pode fortalecer uma ligação? Exato. Este é o terceiro ponto. Não ter receio de fazer críticas construtivas. O que parece contraintuitivo. Sim, porque muitos de nós fomos ensinados a ser sempre agradáveis. No entanto, o material recorre a um conceito clássico da psicologia, o princípio da escassez de Robert Cialdini. A ideia de que valorizamos mais aquilo que é raro. Exatamente. Se os elogios são constantes e indiscriminados, tornam-se banais, perdem o valor. É como a inflação dos elogios. Se tudo é incrível, no fundo nada é verdadeiramente incrível. Precisamente. No entanto, se os elogios vêm de alguém que também é capaz de oferecer uma crítica ponderada e respeitosa, Esses elogios ganham um peso enorme. ganham uma sinceridade. O subtexto é: a minha aprovação não é garantida. Por isso, quando a dou, ela é genuína. Um elogio de alguém seletivo vale por 10. Sem dúvida. Mas as fontes também impõem limites muito claros. Sim, para que isto não se transforme numa dinâmica negativa. E são duas linhas vermelhas fundamentais. A primeira é a frequência. Não se pode ser um crítico constante, O rácio tem de ser positivo. esmagadoramente. A segunda, e mais importante, é a natureza da crítica. Nunca pode ser humilhante. Tem que incidir sobre uma ação ou escolha, não sobre a pessoa. Isso. O exemplo que dão é perfeito. Em vez de dizer essa roupa fica-te horrível, que é um ataque pessoal, A abordagem construtiva seria: gostei mais daquela outra peça que vestiste ontem, realçava mais a tua figura. a mensagem é a mesma, mas a entrega preserva a dignidade e o respeito. Uma breve nota. Obrigado por continuar connosco até aqui. Se isto foi útil, envie agora mesmo para uma pessoa. Um único compartilhamento realmente motiva a nossa equipa. Estávamos a falar da importância da autenticidade, mesmo que isso envolva críticas. O quarto ponto leva essa ideia ainda mais longe e regressa ao tema da vulnerabilidade. Sim, é uma inversão da lógica do medo. Partilhar uma fraqueza de forma proativa antes que ela seja descoberta. Exatamente. Muitas pessoas vivem aterrorizadas com a possibilidade de as suas falhas serem expostas. A estratégia aqui é assumir o controlo da narrativa. E o exemplo das fontes é muito relacionável. É o de ser péssima a contar anedotas. Em vez de o esconder e arriscar um momento embaraçoso, a pessoa deve admiti-lo abertamente. Já agora aviso que sou a pior pessoa do mundo a contar anedotas, por isso nem vou tentar. Isso mesmo. E o impacto disto é duplo, certo? Por um lado, mostra confiança. Exatamente. Ao admitir a falha, a pessoa comunica: eu sei que tenho esta pequena imperfeição, estou em paz com ela e o teu julgamento não me afeta. E isso projeta uma autoconfiança tremenda. E segundo, como já falámos, ativa o instinto de cuidar no outro. A honestidade sobre uma pequena falha é desarmante. Mas aqui também existe um aviso importante nas fontes. Sim, sobre não usar isto para se fazer de vítima, as chamadas pity plays. Qual é a diferença entre partilhar uma fraqueza e estar constantemente a queixar-se para obter atenção? A diferença está na intenção e na escala. Partilhar uma fraqueza de forma saudável é um ato pontual, muitas vezes com humor, que humaniza. Certo. Isso fortalece a ligação. A outra cria uma dinâmica tóxica de salvador-vítima. E essa ideia de autossuficiência e respeito leva-nos diretamente ao último princípio, que as fontes descrevem como o mais importante de todos. Sim, este ponto é apresentado como a base de tudo. Estabelecer e manter fronteiras claras. É a manifestação máxima de autorrespeito. Os exemplos são diretos. Não gosto que fumem perto de mim ou não admito que usem palavrões na minha presença. Não são regras impostas aos outros. Não. São declarações sobre o nosso próprio espaço pessoal. A lógica por detrás disto é que, se não nos respeitarmos a nós próprios, como podemos esperar que os outros nos respeitem? Ou como podemos nós respeitar os outros? É precisamente isso.
Uma pessoa que permite que as suas fronteiras sejam constantemente violadas comunica a um nível subconsciente que não se valoriza. E o mais interessante é a forma como as fontes sugerem que se deve reagir quando uma fronteira é violada. Não é com agressividade ou confronto. Não. É com algo muito mais poderoso, a retirada calma da atenção ou o afastamento da situação. Se alguém viola a sua fronteira, você não discute, simplesmente remove-se da equação. Exato. Isso demonstra que os nossos princípios não são negociáveis e, de certa forma, conecta todos os outros pontos. Sem dúvida. Ter fronteiras torna a nossa vulnerabilidade mais segura, a nossa crítica mais credível e protege-nos de táticas manipuladoras. Demonstra que a pessoa tem um código de conduta interno. Um norte moral. E este autorrespeito é incrivelmente atraente porque é o alicerce de qualquer relação saudável. A mensagem implícita é: eu respeito-me, por isso sou capaz de te respeitar a ti. É a promessa de um porto seguro. Muito bem, vamos recapitular. A nossa análise de hoje girou em torno do paradoxo de que a imperfeição autêntica é mais atraente do que a perfeição fabricada. Vimos isto na necessidade de uma personalidade com dualidade, que equilibra força e vulnerabilidade. Certo? Explorámos o lado negro da manipulação através do ciúme. Que explora a insegurança. Vimos como a crítica ponderada, ao criar escassez, valoriza o elogio. Sim. Discutimos a força que há em assumir as nossas fraquezas. E, por fim, E, por fim, concluímos com a ideia de que nada disto funciona sem a base do autorrespeito, manifestado em fronteiras claras e negociáveis. e para deixar uma reflexão final que vai para além do material. Sim, As fontes que analisamos apresentam estas dinâmicas maioritariamente no contexto da atração heterossexual. Mas a questão provocadora que fica é: até que ponto estes princípios são, na verdade, universais para a condição humana? uma boa questão. Pensemos neles fora do romance. O poder da vulnerabilidade num líder, o valor da escassez num feedback profissional, a importância do autorrespeito numa amizade. Serão dinâmicas universais. Poderão estas dinâmicas ser, no fundo, os blocos de construção não apenas da atração, mas de todas as ligações humanas significativas, independentemente do género ou do contexto. Fica a reflexão. Talvez a psicologia da atração seja simplesmente a psicologia da conexão. Obrigado por estar connosco até ao final. Se este episódio foi útil, por favor, clique em gosto, deixe um comentário curto e partilhe com alguém que possa gostar. Cada partilha ajuda mais pessoas a encontrar-nos. E não se esqueça de continuar subscrito na Carismatic. O melhor ainda está para vir. Vemo-nos na próxima análise. Continue Carismatic. Charismatic.